do PT. Bom, então depois disso eu resolvi fazer um mestrado, mas no mestrado tinha um problema porque eu não poderia resgatar, eu poderia repetir o tema de pesquisa da minha orientadora. Então eu optei por fazer uma pesquisa justamente sobre aquelas gravadoras independentes das quais eu estava vendo dentro da revista. Só que para isso eu tinha que mudar uma abordagem, a abordagem da sociologia da cultura, dos estudos culturais, né? Ela não seria suficiente para explicar um problema que parecia ser mais da ordem econômica. Então, fazendo leituras, e isso é sempre muito importante, a gente vê o que está sendo publicado, quem fala desses objetos, procurar hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu encontrei aquilo que a gente poderia chamar de uma economia política da comunicação, que é uma leitura crítica em relação à teoria econômica tradicional, liberal, né, liberal, nos últimos anos, e ela aplicada, só que ela era aplicada aos mercados de comunicação e de cultura. Né? Tem pessoas até que estendem isso para a economia política da comunicação e da cultura, enfim, essa é uma outra discussão. Mas era uma outra referência teórica que eu tive que aprender, né? Especialmente a questão marxista, porque afinal de contas a economia, crítica da economia política, quem fala de economia política depois do século XIX é, em geral, ligado ao marxismo de alguma maneira. Então, e era estranho, porque Marx não era uma referência teórica para mim importante, mas eu comecei a ter que estudar isso e vendo uma certa abordagem do marxismo ao problema da cultura, o que em si já era uma coisa muito heterodoxa mesmo dos marxistas. Né? Esse é um desenvolvimento não de Marx, mas do marxismo do século XX, e eu diria até do período tardio do século XX, esse tipo de abordagem. Mas muito bem, de novo, notem como questões muito aleatórias da nossa vida podem nos levar a uma série de outras opções teóricas. Você não precisa ficar preso a uma determinada opção teórica, você pode também observar e deve observar outras e ver como elas se encaixam pelo objeto, porque aqui o ponto fundamental o problema de pesquisa, o objeto de pesquisa, ele é que tem que falar e determinar o que você vai fazer. Né? É claro que nem sempre isso é prática, mas as boas pesquisas são aquelas que entendem a complexidade do seu próprio objeto. Tá? Então esse que é o ponto fundamental dessa passagem. Bom, e essa escolha mudaria definitivamente a minha carreira. Eu já tinha na família um economista, tio, né, por parte de mãe, e um interesse pelas ciências sociais que eu tinha passado pelo debate econômico. Então fui desenvolver ainda mais esse tipo de discussão. E aí fiz o mestrado, foi interessante, e depois eu fui para o FRJ, para o programa de pós-graduação da FRJ, onde hoje eu sou não só membro, mas próximo coordenador, e lá, sob a